recebi um diagnóstico de doença terminal. Quando fui contar, descobri uma traição. Acho que a única razão pela qual estou vindo aqui é porque minha situação e meu curso de ação não me permitem revelar tudo para as pessoas próximas a mim. No dia 1º de dezembro recebi a notícia que temia. Todos os testes confirmaram o diagnóstico. Tenho câncer de pâncreas em estágio 4. Então, basicamente, esta será minha última temporada de férias. Estou bem com o que está por vir. Estou em paz com isso. Tive uma vida bem vivida. Todos os meus entes queridos serão cuidados. Sou naturalmente uma pessoa reservada, então minha esposa Patrícia não sabe dos meus testes. Não queria preocupá-la até ter respostas. Então, vou para casa mais cedo para ter uma conversa. Isso não é algo que eu queira fazer por telefone ou mensagem de texto. Bem, como você pode imaginar, já que estou aqui, minha vida mudou mais de uma vez naquela tarde. Quando cheguei em casa, notei o carro de um dos meus parceiros de negócios na garagem. Não havia como errar, era chamativo e caro, com uma placa de licença personalizada. Dizer que isso é fora do comum é um eufemismo. Abro o sistema de câmera da nossa casa no meu telefone e percebo que ele está no modo de privacidade, de não gravando. Então deixei para lá e fui para minha propriedade na fazenda. Agora, nosso sistema de câmeras é para segurança e eu nunca olho para ele, a menos que haja uma preocupação. Dito isso, também adoro observar a vida selvagem nas câmeras externas. Também acho estranhamente satisfatório assistir a tempestades passarem. Então, para minha própria diversão, anos atrás, configurei um segundo gravador de vídeo para arquivar as câmeras no armazenamento local. Esse armazenamento não é acessível pelo meu telefone. Então, quando eu estava na fazenda, abri meu computador e olhei para o outro servidor para confirmar o que meu instinto estava me dizendo. E, com certeza, lá estavam eles, aconchegados na sala de estar, bebendo vinho, dançando e depois subindo para a suíte do quarto. Aparentemente, eles deixaram as portas abertas, porque o microfone gravou suas atividades depois que eles saíram da visão da câmera. Com meu tempo limitado restante, eu queria respostas, mas não quero o drama de um confronto e divórcio. Me chame do que quiser. Mas toda a minha devoção e amor por ela me deixaram naquela tarde. Tenho todas as emoções que são esperadas. Sei que não sou o culpado. Tenho sido um parceiro leal, romântico e educado. Agora estou pensando em mim. Sei o que é importante para mim. Então liguei para meu advogado e revisamos meu testamento e nosso acordo pré-nupcial. Contei a ele o que estava acontecendo. Trabalhamos para entender por quanto tempo e em que extensão esse caso estava acontecendo. O que foi descoberto é perturbador e eu claramente não conhecia a mulher com quem compartilhei mais de 2 décadas de vida ou algo nela mudou. Neste momento, não vou dizer nada aos meus filhos, nem para Patrícia, ou me impor e passar pelos feriados. Dar aos filhos e netos uma última lembrança de feriado comigo envolvido. Serei o pai e avô amoroso e, então, tentarei desempenhar o papel de marido amoroso. Algumas informações básicas para algumas das perguntas óbvias. O amante é viúvo e não se casou novamente. Ele é um parceiro de negócios, mas não um amigo. Eu não invisto com amigos. Nunca me casei com a mãe dos meus gêmeos. Foi escolha dela e concordo plenamente com ela que naquela época ela tomou a decisão correta. A mãe do meu filho, Sarah, se casou com um homem maravilhoso, e Steve, quando as crianças tinham 7 anos. Sarah e Steve nunca tiveram filhos. Eu tirei a cabeça da bunda quando as crianças tinham 3 anos. Eu estava muito envolvido com eles antes disso, mas foi com 3 anos quando comecei minha jornada para ser o pai que eu queria ser. Sarah e eu fomos bons pais juntos, e eu chamaria Steve de amigo. Sarah, Steve e eu estamos na casa dos 60, Patrícia tem quase 60. O amante está na casa dos 50. Jane e eu estamos no nosso primeiro casamento. Estávamos na casa dos 30 quando nos casamos. O que eu preciso? Uma válvula de escape com certeza. Se eu quiser atingir meu objetivo, preciso desabafar minha raiva e conversar sobre minha situação. Que melhor válvula de escape do que estranhos da internet? Estou em paz com como e quando minha vida vai terminar. Atualização. Vou dar algumas informações gerais para ajudar a esclarecer minha situação. Sarah e eu éramos muito jovens quando tivemos os gêmeos. Eles foram uma surpresa, mas sempre desejados. Então, os gêmeos estão na casa dos 40 e os netos são todos adolescentes e mais velhos. O Natal é um evento de uma semana todo ano.
Passamos o Natal até o Ano Novo na fazenda. Cortamos uma árvore depois que todos chegam. Decoramos, cozinhamos, brincamos e comemoramos como uma família. Sara e Steve fazem parte dessa tradição desde que comprei a fazenda. Continuo firme em não contar a ninguém até depois do Ano Novo. Se eu contasse a Sara, ela não conseguiria manter isso em segredo. Não quero colocar Steve em posição de mentir para sua esposa. Quero que as crianças e netos aproveitem a semana. Teremos muito tempo para chorar e nos preparar em algumas semanas. A presença de Patrícia esta semana será apenas um pequeno detalhe a longo prazo. Realmente não me importo com ela em qualquer lugar perto do resto da família. As finanças são muito interessantes. Patrícia e eu nos conhecemos e nos casamos depois que ambos estávamos bem estabelecidos em nosso trabalho e riqueza. Ela tinha um bom emprego com uma ótima pensão. Ela também tinha 2 heranças que estavam em um fundo. Concordamos desde o início que ambos estávamos confortáveis e não revelaríamos um ao outro todo o nosso valor, por insistência dela. Também temos um acordo pré-nupcial em que qualquer propriedade ou fundo que antecede o casamento e qualquer renda desses recursos não são considerados propriedade conjugal. Novamente por insistência dela. Agora eu forneci ambas as propriedades, moradia, com serviços públicos. Eu compro a viagem, comida e combustível. Basicamente, eu a sustento 100%. Sua renda e riqueza são gastas por ela mesma. Ela comprou seu carro, roupas, viagens pessoais e cirurgia estética. Ela é uma mulher muito bonita por fora, mas mostrou que é muito feia por dentro. Poucos dias depois de receber meu diagnóstico, anuncio minha aposentadoria da organização sem fins lucrativos. Agora, sabendo o que sei, percebi que Patrícia estava um pouco desconfortável. Posso imaginar o porquê. Estarei por perto com mais frequência. Então, amanhã é meu último dia de trabalho. Agora, vou me concentrar em passar tempo com a família. Dei as informações do servidor da Câmara para meu advogado e dei a ele acesso do escritório dele. Então, não sei se eles tiveram atividades novamente, mas eu presumo que sim. Novamente, não me importo neste momento. Eu sei quem eu sou e qual é o meu valor. Não faço comparativo com o amante da Patrícia, por mais atraente que ele seja. Eu dirijo uma caminhonete de 15 anos. Eu gosto de jeans, camisetas e macacões no inverno. Eu sei com certeza que o amante não tem nem perto da riqueza que Patrícia pensa que ele tem. Como eu sei disso? Já que o fundo investiu em seu negócio, eu recebo as finanças trimestrais. Não conto a ninguém o quanto tenho que fica entre meus contadores e eu. Mas digamos que o fundo vem crescendo há 30 anos. Vivo uma vida modesta. E há o suficiente lá para meus tataranetos aproveitarem a fazenda e terem sua educação paga. Quando Patrícia souber o que perdeu, essa será sua conta. Eu simplesmente não quero ver. Dezembro realmente ficou agitado. Fizemos nossas rondas sociais normais nos últimos fins de semana. O amante estava em uma das festas. Foi difícil não ficar de olho em Patrícia e nele. Acho que não fui pego. Estando tão ocupado e encerrando tudo no trabalho, tive mais facilidade em me manter firme. Patrícia não expressou nada que me levasse a concluir que ela sabe que eu sei. Não tenho orgulho disso, mas ainda durmo na mesma cama. Tenho sido egoísta com ela ultimamente. Sinto que a estou usando. Mas ela aparentemente tem me usado pelo menos na maior parte deste ano. Não sou tão honrado quanto muitos de vocês me fizeram parecer. Odeio essa pequena quantidade de engano. Então não se preocupe com Patrícia ficando com tudo porque ela não vai ficar. A herança irá para ótimas mãos. Tenho instruções detalhadas sobre como ela deve ser administrada. Graças aos comentários, fiz planos para o caso de minha saúde piorar mais cedo do que eu queria ou se eu falecer inesperadamente. Também fiz planos para ter cuidados em casa quando for necessário. Patrícia não será minha cuidadora. Se eu ficar incapacitado, o advogado contará a Sara, Steve e as crianças. Patrícia será bloqueada para mim. Todos os papéis importantes, objetos de valor e outros itens foram movidos para um local seguro. Por fim, também comecei a escrever cartas para cada membro da família, e Patrícia. Essa parte tem sido a mais difícil em toda essa história. Atualização 2. Missão cumprida. Tivemos uma ótima semana de férias sem drama. Cheguei a 2023. Peço desculpas a todos antecipadamente. Acho que o humor sobre minha condição me ajuda.
Estou descobrindo que estou sendo um pouco egoísta atualmente. Todos os participantes se dispersaram ontem à tarde. Tenho apenas algumas atualizações porque não vou falar sobre minha semana com minha família. Isso é para eu valorizar. Observações sobre Patrícia nesta semana. Sinceramente, acho que esta é a primeira vez que ela sai. Estar com todos nós esta semana inteira parece cobrar seu preço dela. É engraçado como quando você sabe de algo, as ações de uma pessoa fazem mais sentido. Ela era reservada sobre seu telefone. Ela saiu da nossa reunião de família para tomar um ar algumas vezes. A melhor foi quando ela precisou correr para a cidade e um dos netos quis ir à cidade também. Ela fez toda uma ginástica argumentativa para não levar meu neto. Tenho que admitir que meio que brinquei com isso perguntando por que não. Então o caso continua. Agora que estou aposentado e ela está me perguntando sobre meus planos para o dia ou semana. Então eu vou em frente e digo a ela, e então pergunto quais são seus planos. Mais tarde esta semana, vou sugerir que nos encontremos para almoçar, já que estou na mesma área que ela em nossos planos. Só para ferrar com ela. Acho que era verdade que alguém disse em outro post, a imprevisibilidade é o pior inimigo do trapaceiro. Esta manhã, me encontrei com meu advogado. Eu tinha tomado decisões e pedi a ele para redigir os papéis. Substituí meu testamento temporário pelo meu novo testamento permanente. Ele foi assinado e não deve ter que mudar novamente. Em preparação para o caos se instalar, pedi a ele que redigisse os papéis do divórcio com base no acordo pré-nupcial e nas evidências do caso. Ela não recebe nada além de 25% dos nossos bens compartilhados. Pense em utensílios domésticos e móveis. Eu mantenho todos os meus bens líquidos, fundos de aposentadoria e itens que comprei com minha própria riqueza. Além disso, se eu forçar, ela é obrigada a pagar pensão alimentícia. Eu os assinei e criei um pacote com todas as nossas evidências do caso. Estou guardando isso para o caso de querer usá-lo. Vendi meu empréstimo para o fundo. Permitirei que os curadores o convertam em ações da empresa do amante. Falando do fundo, decidi como quero que ele seja administrado. Vou me limitar a um curador de 1%. Os gêmeos ficarão com a maioria da tutela. Os 4 netos farão o resto. Todos os procuradores dos netos serão Sarah e Steve. Quando cada um fizer 24 anos, a tutela do filho passará de Sarah e Steve para o neto. Se sobrar uma fração, Sarah fica com a ação um voto valor extra. Planejei uma reunião com as crianças, Sarah e Steve, para a semana que vem. Pretendo contar tudo a eles então. Eles têm que assinar documentos e vão querer saber por que estou fazendo isso. Então, quando isso for feito, meu valor pessoal será meus ativos líquidos e propriedade pessoal. Então, no pior cenário, Patrícia receberá muito pouco em comparação aos ativos e valor no fundo. Nas próximas semanas, vou distribuir os poucos itens pessoais que quero que vão para os filhos e netos. Eles já estão em um local seguro onde meu advogado tem acesso. Alguns de vocês comentaram sobre minha saúde. Bem, se não fui claro, não estou lutando contra isso. Estou deixando a natureza seguir seu curso. Então não tenho efeitos colaterais ruins de nenhum tratamento. Notei esta semana que estava mais facilmente cansado. A família também notou. Eu fingi que era o velho envelhecendo. Ainda tenho tosse. A tosse é o que começou tudo. Foram meus tumores no pulmão que levaram a todos os diagnósticos. Eu apenas interpretei isso como uma tosse persistente de influenza. Espero piorar muito rápido quando outros problemas surgirem. Mas a essa altura todos saberão. E obrigado por todos os seus votos de melhoras nesse aspecto. Estou planejando passar um tempo com a família. Uma viagem grande com todas as suas diferentes obrigações seria difícil. É por isso que esta semana foi tão importante para mim. Foi a última vez que pude ficar com todos eles por um longo período de tempo. Estou pensando em uma pequena viagem para mim. Veremos. Planejo passar um dia sozinho com cada filho e neto. Essa é minha próxima meta. Atualização 3. Hoje, levei meu advogado, um notário, os gêmeos, Sarah e Steve para minha fazenda. As tarefas que eu precisava estão feitas. Este processo ocorreu tão bem quanto poderia ter ocorrido. É compreensível que a família esteja magoada e com raiva. Quando todos chegaram e viram meu advogado e o notário, a tensão na sala estava alta. Pedi que apenas sentassem e me ouvissem e, depois que eu terminasse, eles assinariam os papéis. Depois de assinar os documentos, responderei a todas as perguntas.
Todos eles sabem sobre o fundo. Expliquei a eles que era hora de eu entregar o controle do fundo para eles. Expliquei o quão importante o fundo era na minha vida. Porque o comecei. Como ele estava fora do meu casamento com Patrícia por decisão mútua. Também deixei instruções sobre como eu queria que eles direcionassem e usassem o fundo. Explicamos que o fundo seria dividido entre os gêmeos e os netos, com Sarah e Steve votando por procuração igual para os netos até que cada um deles atingisse a idade de 25 anos. A confiança deles em mim era evidente porque eles assinaram os documentos e os autenticaram. Depois que isso foi feito, cópias foram reunidas e eu dispensei meu advogado e o tabelião. Eu os vi sair e agradeci por terem vindo em um domingo. Ambos foram gentis como sempre. Quando voltei para a sala de jantar que servia como sala de conferências, todos estavam quietos. Minha filha quebrou o silêncio com a primeira pergunta. Bem, era definitivamente uma pergunta multiparte ou um fluxo de consciência. Assim que ela parou, comecei com minha saúde. Expliquei o fato do meu diagnóstico. Ouvi-os fazendo planos sobre como lutaríamos contra isso. E foi aí que os parei. Expliquei as probabilidades. Disse a eles que já tinham uma segunda opinião. Então disse a eles o que todos vocês já sabem. Não vou procurar tratamento. Vou deixar a natureza seguir seu curso. Passamos a próxima hora 1h30 discutindo. Minha filha saiu da sala algumas vezes. Sarah teve que ir buscá-la. Enquanto eles estavam fora, Steve, meu filho e eu tivemos uma conversa franca. Eles entendem de onde estou vindo. Eles podem não concordar, mas entendem. O consenso é que Sarah e minha filha vão mudar de ideia. Afinal, isso se acalmou, e eu sabia que a próxima pergunta viria. Quando eu descobri? E eu contei a eles. E agora havia outra rodada de raiva e tristeza. Expliquei que queria mais uma semana de férias em que eu não fosse um homem morto andando. Que eu era egoísta. Queria que esse diagnóstico fosse depois das férias. Não quero que isso manche as férias deles pelo resto de suas vidas. Minha filha, sentindo que ainda havia mais, ficou toda detetive de polícia. Ela não sairia da sala até que todos estivessem fora. Ela perguntou como diabos Patrícia não contou a ela. Foi quando soltei a última bomba. Contei a eles exatamente o mesmo relato dos eventos que contei no meu primeiro post. Essa foi a primeira vez que eu realmente vi o fogo da raiva nos olhos da minha filha. Então eu disse a eles que ela até hoje não sabe que eu sei. Eu basicamente respondi as mesmas perguntas, enredos que todos vocês sugeriram. Então eu acho que todos vocês me prepararam bem. No final, eu disse a eles que os valorizava muito mais do que Patrícia. Para mim, eu só quero passar o resto dos meus dias em paz, sem me preocupar com Patrícia. Tive que explicar minhas ações durante a semana de férias. Eles também juntaram os passos dela para tomar a viagem para a cidade, onde ela não queria levar o neto. Eles estavam preocupados que eu tivesse feito isso sozinho. Eu disse a eles que tenho alguns amigos nas redes sociais que me ajudaram a passar pelos momentos mais difíceis dessa época. Recusei-me a dizer onde e como. Eles podem aprender mais tarde, mas eu ainda quero esse espaço para mim. As emoções estavam realmente cruas, e nós temos conversado de vez em quando como um grupo por algumas horas, mas eu disse a eles que precisava voltar e falar sobre o fundo. Eles entendem que o fundo será muito útil para não permitir que Patrícia obtenha minha riqueza arduamente conquistada. Que ele os protege. E é por isso que ela não faz parte desta reunião. Dito isso, eu precisava compartilhar as finanças do fundo. Tenho certeza de que todos eles viam o fundo como uma evasão fiscal ou apenas uma maneira de proteger os ativos em um casamento em que os filhos são de outra mulher. Eles não estavam preparados para que eu compartilhasse as finanças. Quando comecei a analisar os ativos e os balanços, a sala simplesmente ficou em silêncio. Então, surgiu uma pergunta: e por que você trabalhou tanto naqueles anos em que tinha tanto? Expliquei minha filosofia de finanças pessoais, algo que eles já ouviram muitas vezes antes e levam a sério. Mas eu disse a eles que vivi do fundo todos esses anos. Eu os coloquei na faculdade com esse fundo. Eu reservei um tempo da minha vida para eles com esse fundo. E eu pude trabalhar para uma organização sem fins lucrativos basicamente de graça por causa desse fundo. E se há algum exemplo que eu quero deixar para eles e seus filhos, é usar esse fundo para fazer melhor pelos outros. E não apenas assinar um cheque para uma instituição de caridade aqui e ali, mas trabalhar por algo em que eles acreditam.
Em meus anos com essa organização sem fins lucrativos, fiz muito mais em treinar outras pessoas e construir relacionamentos do que apenas assinar um cheque não pode fazer. Não estou feliz que hoje, a vida de todos naquela mesa mudou de tantas maneiras boas e ruins por minha causa. Não foi do jeito que eu queria que acontecesse. Mas está feito. Eles sabem de tudo. Eu implorei e supliquei que me deixassem lidar com Patrícia. Para não falar sobre a confiança com ninguém. Vamos continuar como o status quo por enquanto. Quando eu ficar mais doente, as coisas vão mudar. Todos eles concordaram. Passamos as próximas horas fazendo uma refeição, conversando, chorando, rindo e nos dividindo em grupos menores. Todos eles foram embora há cerca de 1 hora. Mas espero que os gêmeos voltem. Sei que eles vão deixar seus cônjuges saberem o que está acontecendo. É assim que eles são. Eu sabia que a noite passada foi minha última noite tranquila. Sinto um peso tirado, mas substituído por outro peso de preocupação. Atualização 4. Só uma atualização rápida. Fiquei surpreso com a visita de uma das amigas da minha esposa. Ela tem mais ou menos a mesma idade que Patrícia. O nome dela é Carol e estava com minha esposa na Noite das Meninas na semana passada. Na verdade, a Noite das Meninas foi na casa de Carol. Se você ler meus comentários, saberá que Patrícia chegou em casa muito embriagada na semana passada. Ela usou um serviço de carona. Carol é uma velha amiga da minha esposa. Acho que, casada há mais de 2 décadas, Patrícia esqueceu que eu as apresentei a Carol. Os pais de Carol eram amigos dos meus pais. Bem, acho que minha imprevisibilidade contribuiu para que Patrícia fosse instável. E a noite das garotas da semana passada, Patrícia, chegou a um ponto de ruptura. Ela ficou tão embriagada que confidenciou a Carol sobre seu caso. Aparentemente, ela continuou falando, mesmo depois que Carol disse para ela parar. Carol ficou tão brava com ela. Enquanto Carol continuava condenando Patrícia, minha esposa continuou tentando defender suas ações enquanto continuava a expor um fluxo interminável de detalhes. No dia seguinte, Carol entrou em contato com minha esposa. Patrícia aparentemente não se lembrava de nada da noite anterior. Carol resumiu a confissão de Patrícia. Bem, minha esposa negou completamente que esteja tendo um caso, que não tenha dito essas coisas e que Carol está enganada. Carol disse a Patrícia que ela é cheia de merda e tem 1 semana para confessar ou ela mesma me contará. E como minha esposa continua negando que tenha dito qualquer coisa, consegui minha visita com Carol. Então, durante o café, ouvi o relato resumido da confissão de Patrícia. Carol esperava que eu ficasse arrasado. Eu a surpreendi quando disse que já sabia. Perguntei quem mais estava por perto quando Patrícia fez essa confissão. Carol era a única outra pessoa na casa. Perguntei a Carol para quem mais ela havia contado. Isso a ofendeu. Ela me disse que não espalharia algo assim antes de me contar. Pedi desculpas. Expliquei a ela que eu tinha meu próprio cronograma para querer lidar com a Patrícia. E adicionar outros complicaria meus planos. E eu tive que perguntar. Carol foi compreensiva. Pedi a ela, como um favor para mim, que não mencionasse isso a ninguém e permitisse que Patrícia pensasse que ela acreditava nela. Carol concordou com o meu primeiro pedido, mas disse que a segunda parte não parecia certa. Pedi a ela para tentar. Disse a ela que ficaria bem. Carol disse que qualquer outra coisa que eu precisasse, tudo o que eu tinha que fazer era pedir. Sei que terei que fazer outro pedido de desculpas quando Carol descobrir sobre minha saúde. Mas lidarei com isso outro dia. Então, vou confrontar Patrícia amanhã. Temos um encontro regular à noite, e planejo contar calmamente a ela o que sei, minha condição e como vou passar o resto da minha vida sem ela. Espero que o cenário público mantenha o drama no mínimo. Correndo como planejado ou um desastre total, atualizarei em algum momento neste fim de semana. Meu plano é, após o confronto, contar a ela o que sei, pedindo que ela não entre em contato comigo ou com minha família. Vamos ver como vai ser. Atualização 5. Mike Tyson disse, e todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. Sim, nem todo plano sai exatamente como você imagina. O meu não está isento dessa realidade. Vou tirar um momento para preparar a mesa do meu plano para você. Patrícia e eu temos um encontro semanal e geralmente usamos o mesmo restaurante. Tanto que temos uma mesa regular. É nos fundos, ainda público, mais longe da alta energia perto do bar. Decidi que este seria o lugar onde eu a confrontaria.
Planejei fazer isso depois do fim da sobremesa. Consegui as reservas do meu advogado e da esposa dele ao mesmo tempo. Dei ao nosso garçom o pagamento das refeições de ambos os nossos grupos antes de começarmos. Ela é nossa garçonete há anos. Coloquei Carol de plantão para ajudar Patrícia depois que eu fosse embora. Meu plano era terminar a refeição com uma conversa sobre nosso relacionamento. Eu queria gravar. Então eu a confrontaria, contaria a ela sobre como eu sei, meu diagnóstico e o plano para o que eu quero, e daria a ela uma carta pedindo que não entrasse em contato comigo ou com minha família ou viesse à fazenda. Eu teria a carta testemunhada. Eu também deixaria para ela uma pasta cheia de evidências junto com os papéis do divórcio. Então me levantaria e iria embora. Eu esperava que ela não fizesse uma cena para proteger seu status social. Eu gravei a conversa. Ela falou sobre o quão ótimo nosso relacionamento tem sido ao longo dos anos. Ela falou sobre o quão ótimos somos como uma equipe. Perguntei se eu a trato bem, se já abusei dela. Ela disse que claro que não. Então perguntei por que ela me traiu. Ela afirmou que não sabe o que Carol me disse, mas que ela está errada. Eu disse a ela que já sabia antes de Carol me contar. Naquele ponto, tudo o que eu acho que Patrícia tinha preparado para rebater essa conversa desapareceu e também a cor em seu rosto. Tudo o que ela pôde fazer foi perguntar o quê. Então eu disse a ela para me deixar passar por isso sem interrupção e ela balançou a cabeça em concordância. Ela passou de uma mulher confiante e orgulhosa para uma mulher com o olhar de oveado nos faróis. Tudo o que ela pôde fazer foi acenar. Expliquei então como voltei para casa depois da minha consulta com meu médico. Eu estava correndo para casa para ter a conversa mais difícil com a única pessoa com quem eu queria falar. Expliquei que quando cheguei, vi o carro dele. Então, verifiquei as câmeras e vi que estavam no modo privado. Decidi então ir para a fazenda. Disse a ela que ainda tinha filmagens, e ela quase interrompeu para perguntar como, mas eu apenas levantei minha mão para lembrá-la de me deixar terminar. Contei a ela sobre meu diagnóstico e planos de não lutar contra a doença. Vi a tristeza em seus olhos e fiquei com raiva. Como ela pode sentir tristeza por mim? Mas eu segui em frente. Então, sinalizei para a garçonete e ela foi até meu advogado. Ambos vieram até nossa mesa. Meu advogado me entregou uma pasta e uma pasta com uma carta. Eu disse a ela que não queria que ela entrasse em contato comigo ou com minha família ou viesse para a fazenda depois que eu saísse hoje à noite. Assinei a carta e pedi ao garçom para testemunhar. O servidor e o advogado então me observaram entregar a carta para Patrícia. Então eu os dispensei. Então concluí entregando a pasta para Patrícia. Eu disse a ela que sei muito mais do que ela espera. Fiquei totalmente destruído. Que há papéis de divórcio lá já assinados por mim, e ela pode assiná-los e iniciar o processo de divórcio. Eu disse a ela que não espero sobreviver a um divórcio contestado. Que enquanto eu estiver vivo, ela pode ficar na casa na cidade. Eu estarei na fazenda. Não haverei depois desta noite. Não quero ouvir desculpas. Liguei para Carol para ajudá-la a ir para casa. No verdadeiro estilo, Patrícia manteve a compostura em público. Ela apenas proferiu um rápido "ou mais", eu apenas a lembrei que estou indo embora e pronto. Fui até o garçom e dei a ela uma gorjeta generosa, encontrei o dono e pedi desculpas por não avisá-lo. Quando estou saindo, vejo meu filho na porta com Carol. Carol passa por mim com um sorriso rápido e, em seguida, uma preocupação em seus olhos por Patrícia. Meu filho pega minha caminhonete e sua esposa me leva até a fazenda. Meu filho e sua esposa ficaram comigo na sexta-feira à noite. Finalmente consegui que eles fossem para casa à meia-noite. Fui dormir com uma grande sensação de alívio, mas com um sentimento renovado de perda. Mas consegui realizar a tarefa que precisava fazer. A família veio à fazenda no sábado para ter certeza de que eu estava bem. Eu me senti um pouco mimado, mas foi um bom dia até Carol aparecer à tarde. Ela disse que Patrícia desmoronou na sexta-feira à noite, mas acho que entrou em contato com seu amante no sábado. Depois da conversa, Patrícia percebeu que estava apenas sendo usada pelo amante e estava realmente em um estado ruim. Carol fez questão de me dizer que Patrícia não pediu que ela me procurasse. Mas ela acha que se eu pudesse conversar com Patrícia um pouco, isso poderia dar a Patrícia força para mantê-la fora da minha vida. Carol sabe como enquadrar seus pedidos. Relutantemente concordei em uma discussão de 2 horas na fazenda com Patrícia. Eu teria alguém lá para mim e Patrícia poderia escolher alguém para estar lá para ela.
Teremos uma conversa civilizada. Não aceitarei ser culpado, minimizado ou transferido de culpa. O propósito da reunião será para ela obter respostas sobre como seguir em frente. Essa reunião aconteceu esta manhã. Patrícia escolheu Carol, não sei por que, talvez controle de danos, e eu escolhi minha filha. Eu queria que fosse o mais confortável possível para Patrícia, só para não termos que repetir isso novamente. Entrei na reunião com uma direção firme e o objetivo de tirar Patrícia da minha vida. A reunião foi como esperado. Patrícia chorou, pediu desculpas e tentou minimizar o caso. Eu não estava nem aí. Expliquei que ela teria um lugar para morar até minha morte. Então a decisão da casa caberia aos curadores. Expliquei que ela não veria nada do meu patrimônio ou do fundo. Mas ela tem sua pensão de 6 dígitos e seu fundo, então ela ficará bem. Tenho que reclamar sobre algo, ela disse, ou por que você não luta por mim ou por nós? Quase perdi a paciência com ela, mas respondi apenas com o eu simplesmente não me importo mais com você ou conosco. Isso meio que a destruiu. Aqui vou expressar minha raiva. Essa é a mente de um trapaceiro egoísta. Tudo o que eles pensam é em si mesmos. Que mesmo depois de destruir alguém, eles esperam ter valor suficiente aos olhos dessa pessoa para lutar por ela. Dane-se isso. Eu não valia a pena lutar contra os desejos dela, ou ganância. Dane-se ela. Desculpe pelo discurso. Patrícia obtém as respostas que pediu, mas, em retrospecto, não as queria. Não quero outra reunião. Sinto que continuar as reuniões só me distrai do que quero fazer. Carol e Patrícia vão embora, mas Carol volta algumas horas depois. Ela e eu temos uma conversa rápida. Aparentemente, o amante recebeu um aviso dos curadores de que eles vão converter o empréstimo em ações de sua empresa. E como o fundo será o proprietário majoritário, eles estão pedindo uma auditoria forense completa. Minha filha com MBA não está perdendo tempo. Bem, acho que quando Patrícia foi até ele em busca de conforto, ela percebeu o que eu já esperava. Ele a estava usando para ver se ela poderia comprar o empréstimo de mim. Havia comentários casuais nas gravações de que eu suspeitava que ele estava tramando algo. Bem, com a papelada arquivada, o amante sabendo que eu vendi o empréstimo para o fundo, e Patrícia não mais na minha vida, a utilidade dela para ele se foi e ele a deixou saber. Aparentemente, Patrícia também confidenciou a Carol que sua confiança está esgotada. Ela só terá a renda de sua pensão. Ela viu a vida com o amante como mais glamourosa do que comigo. Ela realmente acha que o patrimônio líquido dele é maior do que o meu. Ele dirige carros legais, come em restaurantes chiques, voa de primeira classe para nós, porque meu marido brincava em sua fazenda, dirigia um caminhão velho e voávamos na classe econômica. Que ela estava planejando se divorciar de mim quando ele expressou seu amor eterno e desejo de se casar com ela. Me enoja que ela seja tão gananciosa e superficial. Não vou ver, mas espero que minha família diga a ela o quanto eu valia depois da minha morte. Estou tão feliz que suas verdadeiras cores foram mostradas agora para que eu pudesse lidar com ela e poupar minha família dela. Então Carol fez algo totalmente inesperado e me pegou de surpresa, aguarda. Ela me disse que, já que não estou mais sobrecarregada se precisar de companhia para ligar para ela. Eu a desafiei e perguntei por que, com meu diagnóstico, você ou qualquer mulher iria querer passar um tempo comigo. Não há nada de longo prazo. Ela respondeu que só porque Patrícia é uma vagabunda ignorante e não sabe o que tem, não significa que nenhuma divorciada ou viúva não faria fila para passar o tempo que me resta comigo. Que eu sou um homem e tanto e qualquer tempo comigo seria apreciado. E eu teria várias mulheres fazendo fila e ela poderia muito bem ser a primeira da fila. Eu perguntei a ela, mas a maioria não vai saber que Patrícia e eu estamos separados? Ela disse que Patrícia não quer que os grupos sociais saibam, mas que ela e Sara vão garantir que sua história seja divulgada. Eu fui educada e disse a ela que a deixaria saber. Ela sorriu e me deu um beijo na bochecha. Pensei nisso depois que ela foi embora, mas tenho certeza de que não quero essa complicação na minha vida agora. Deixei um pouco de fora, mas esses são os destaques. Estou bem. Tem sido uma montanha-russa. Preciso de alguns dias de paz e sossego. Os grupos sociais saberão em breve. Tanto o fim do meu casamento quanto o meu diagnóstico. Agora terei um fluxo interminável de pessoas me desejando boa sorte. Eu sabia que não poderia adiar para sempre, mas não quero ser tratada de forma diferente. No entanto, a vida é o que é. Hora de começar o jantar e relaxar esta noite. Mais uma vez, obrigado a todos pelo apoio.
Tentarei voltar e responder a todas as suas mensagens. Elas significam muito para mim. Atualização 6. Primeiro, estou bem. Ainda estou acima do solo e acima da temperatura ambiente. Cada dia em pé é uma bênção. Minha tosse está um pouco pior. Estou sentindo algum desconforto. Percebo que estou ficando sem fôlego um pouco mais fácil. No geral, foi uma ótima semana. Vamos começar com Patrícia. Ela foi para o chão. Seu status na comunidade caiu forte e rapidamente. Uma vez que foi revelado, ela foi educadamente convidada a renunciar a qualquer um de seus papéis de liderança. A maioria de seu círculo a julgou duramente e veio diretamente a ela e perguntou se ela perseguia seus maridos. Ela tentou entrar em contato algumas vezes. Eu não respondi. Um casal foi por procuração. Eu apenas pedi à pessoa para dizer a ela que eu disse o que precisava dizer e que sei tudo o que preciso saber. Eu realmente não me importo se ela precisa de um encerramento. Por que eu preciso me preocupar com sua necessidade egoísta por isso? Ela sabe como me sinto porque eu disse a ela. Alguns detalhes do caso. Eles estão acontecendo há pelo menos 6 meses. Eles fizeram 3 viagens juntos. Em uma delas eles interpretaram os recém-casados. Outra foi um casal comemorando 20 anos de casamento e a última vez que se encontraram foi em férias hospedados no mesmo hotel. Acho que a encenação era um pouco da dinâmica deles. Ela usou minha casa porque se sentia confortável lá, mas também a casa fica afastada da rua e os transeuntes não conseguem ver os carros na garagem. Ela também comprou um segundo carro e o guardou na cidade em uma garagem. Aparentemente, ela trocou de carro quando foi à casa de amante para que ninguém reconhecesse seu carro. Ela estava muito preocupada sobre como isso seria visto por qualquer pessoa em seu círculo social. Talvez para que eu não a pegasse. Suas ações por si só mostram o quanto ela se esforçou para o caso com o amante. Todos esses esforços por si só solidificam em minha mente como estou me sentindo e como lidei com o caso. Não me arrependo do que fiz. A confissão bêbada para Carol foi apenas em parte devido à minha imprevisibilidade. Aparentemente, assim que o aviso da minha venda do empréstimo de amante para o fundo foi recebido, ele começou a se distanciar de Patrícia. Acho que pela pressão de quase ser pego e amante começando a não estar tão interessado nela, ela ficou bêbada e desabafou com Carol. Você sabe o que acontece depois disso. Está bem claro para mim que amante tinha motivos alternativos para sua participação no caso. Isso não desculpa Patrícia nem um pouco. Só torna Patrícia mais patética. Parece que amante queria a ajuda de Patrícia em seu empréstimo comigo e Patrícia queria a vida de exibicionista com o dinheiro de amante. É interessante como pessoas feias se atraem. Se todos nós, pessoas decentes, apenas permitirmos que os desprezíveis se juntem, podemos encontrar parceiros melhores. Desculpe a todos aqueles que, por um senso de devoção, trabalham na reconciliação. Não era para mim. Amante não está feliz com as intenções da minha filha. Parece que ele tentará impedir isso no tribunal. Tudo o que ele tem a perder é mais dinheiro. Ouvi rumores de que ele tentou levantar dinheiro de outros investidores para pagar este empréstimo. Mas, infelizmente para ele, as notícias de suas ações já começaram a circular entre meus conhecidos comerciais. Lembra quando eu disse que você investe em pessoas, não em empresas? Bem, não há muitos que queiram investir nele. Não sei o que minha filha planejou para sua empresa, mas ela emprega algumas pessoas, então ela trabalhará duro para garantir que continue apenas para elas. Acho que ela está preocupada que amante tenha algo a esconder nos livros da empresa. Para os funcionários, espero que não seja algo que não possa ser corrigido. O tempo em família tem sido ótimo. Fui a um jogo de basquete do ensino médio com a família esta semana. Também marquei uma noite de pôquer. Foi ótimo. Eu tinha alguns velhos amigos, meu filho e meu neto no jogo. O neto pôde ver como os homens da velha guarda ficavam sentados contando histórias e simplesmente aproveitavam a noite juntos. Espero conseguir mais alguns desses. Nós comemos em família 3 vezes esta semana. Carol veio uma noite e trouxe o jantar. Nós comemos e conversamos, mas eu a mantive à distância. Ainda não me sinto confortável em deixá-la entrar. As tarefas na fazenda me confortam. Eu ando pelas cercas, bem, às vezes dirijo, verifico os animais, verifico os funcionários e ajudo na manutenção do equipamento. Saber que esta fazenda permanecerá na família e continuará a funcionar me enche de paz. Uma parte de mim vive além do meu tempo aqui.
Também tive vários amigos e aceitações passando por aqui. Alguém mencionou um velório vivo, e acho que era isso que eles queriam dizer. Estou encorajando qualquer um a vir me ver. Gosto de passar tempo com essas pessoas, mesmo que seja a última vez. Obrigado por sugerir isso. Obrigado a todos pelo apoio. Realmente ajuda. Infelizmente, vi Patrícia novamente. Ainda estou aqui. Mas tem sido um pouco difícil. Agora estou em casa, mas passei alguns dias no hospital. Fui encontrado inconsciente, mas ainda respirava, então me levaram para o pronto-socorro. Tenho uma ordem de eu não ressuscitar, mas nunca o morri. Sempre odiei hospitais, mas agora com meu diagnóstico, realmente odeio o hospital. Não quero morrer lá. Estou em casa há um tempo. Não posso mais dirigir para fora da fazenda. Na verdade, eles não querem que eu dirija na fazenda, mas estou determinado a continuar fazendo minhas tarefas e vendo o nascer e o pôr do sol o máximo que puder. Também tenho assistentes de saúde domiciliares em tempo integral ou, como eu os chamo, babás. Mas não vou brigar com a família sobre isso. Então, basicamente, não me lembro de nada até acordar no hospital. A maioria da minha família e Carol estavam no quarto. Eu estava estável naquela época e os médicos só queriam me observar por 1 ou 2 dias e, claro, fazer mais exames para ter certeza. Eu tinha minhas gêmeas, Sara ou Carol comigo por quase todo o tempo. Houve uma noite em que ninguém estava comigo, e acordei com Patrícia no meu quarto. Acho que ela puxou a carta de esposa para uma enfermeira de plantão que não sabia que não deveria deixá-la entrar. Eu estava cansado, mas ela estava bancando a esposa doce e dedicada. Não sei porquê. Então, quando percebi que ela estava segurando minha mão e acariciando minha cabeça, me afastei. Ela ficou magoada. Então, ela começou o novo refrão de estar tão arrependida, ela não quis dizer nada do que disse a ele, ela estava tentando usá-lo, etc. Eu apenas fiquei sentado lá, sem me envolver. Isso a deixou chateada. Ela exigiu que eu falasse com ela. Ela estava alta o suficiente para chamar a atenção da enfermeira. A enfermeira notou o comportamento de Patrícia e meu desconforto. A enfermeira foi suave. Ela disse a Patrícia para esperar do lado de fora porque ela precisava fazer algumas verificações de besteira. Assim que Patrícia saiu do quarto e a porta foi fechada, a enfermeira me perguntou se eu estava bem. Eu disse a ela que Patrícia era minha ex-esposa e que deveria haver avisos para ela não ser permitida. Ela se desculpou e me perguntou o que ela queria que eu fizesse para limitar meu estresse. Pedi a ela para ligar para meus contatos de emergência. Ela ligou, e em cerca de 45 minutos Sara, minha filha e Carol entraram no quarto. A essa altura, Patrícia estava de volta e ainda vomitando suas besteiras, mas em um nível muito baixo. Assim que Patrícia os vê, ela sabe que precisa ir embora. Eu silenciosamente pedi a ela para ir embora. Nenhum dos outros pacientes merece que ela faça uma cena. Para parar de pensar em si mesma e simplesmente ir embora. Sou muito grato por ela ir embora silenciosamente, mas ela primeiro me deu um beijo rápido na testa. Eu recuei um pouco, mas se eu tiver que aceitar isso pela paz dos outros pacientes, que assim seja. As mulheres da minha vida se desculparam profusamente comigo. Honestamente, não posso ficar bravo com elas. Elas têm suas próprias vidas. Todas elas criaram um cronograma para garantir que eu não fosse deixada sozinha novamente. E tenho certeza de que minha filha agradeceu à enfermeira por chamá-las, ao mesmo tempo em que deixou a equipe saber de sua raiva por deixar Patrícia entrar quando eles tinham instruções específicas em contrário. Este evento apenas me mostra que Patrícia é como uma pessoa se afogando. Ela está apenas agarrando qualquer coisa. Eu não sou especial aos olhos dela. Ela apenas me vê como algo que ela pode usar para se manter à tona. Depois de cada contato com Patrícia, eu vejo o quão mais escura e negra sua alma é. O amante ainda é tão idiota quanto era antes. Seu departamento de contabilidade viu para onde o vento está soprando e, em reuniões com minha filha, praticamente deu a ela uma imagem completa. Não há conduta criminosa de amante em seus negócios. Está claro que ele estava usando todas as vantagens e brechas para aumentar sua renda acima de seu salário base às custas do lucro líquido. Então, quando minha filha assumir o controle, ele perceberá uma redução de 60% no valor da empresa para ele. E isso realmente o irrita. Tenho a sensação de que ela pode simplesmente demiti-lo e transferi-lo para uma função de proprietário minoritário silencioso. Então, seu estilo de vida chamativo vai bater em uma parede de tijolos.
Ele ameaçou com ações judiciais, mas ainda não entrou com nenhuma ação. Acho que seu crédito e ou reputação na área estão destruídos. Carol tem sido uma presença mais permanente na minha vida. Tenho que dizer que não me importo com a companhia e o companheirismo. Talvez ela esteja me desgastando. Ela tem ficado aqui vários dias por semana. Espero me recuperar mais cedo do que tarde. Mas como não posso mais dirigir, vou ter que me apoiar mais em outras pessoas. Essas são águas desconhecidas para mim. Carol tem se oferecido ansiosamente para me apoiar nessa área. E antes que você pergunte, não há nada físico entre nós além de sentarmos juntos. Atualização. Apenas mais um discurso de um velho. Estou relaxando há alguns dias desde que cheguei em casa. Minha família provavelmente já ouviu tudo isso de mim antes, mas quero falar aqui para você e para eles. Se minha família estiver lendo isso, eu te amo muito. No primeiro post, falamos sobre o que temos controle, honestidade e dinheiro. Você verá que todos os meus pensamentos virão de uma fonte raiz. Essa fonte é a humildade. Felizmente, no começo da minha vida o mundo me atingiu com força, demorou um pouco, mas fui forçado a aprender a humildade. E essa lição floresceu em uma mentalidade que me serviu tão bem pelo resto da minha vida. Conhecimento é rei. Passei a vida aprendendo. Se você acha que é a pessoa mais inteligente na sala, primeiro você está na sala errada e, segundo, você está cheio de merda. Ninguém pode saber tudo. Eu sei que quando conheço alguém, posso aprender algo com ela. São necessárias 10.000 horas de prática para dominar uma habilidade complexa. É impossível para qualquer um de nós dominar tudo. Então, se você acha que é a pessoa mais inteligente na sala, supere isso e também se pergunte quem sabe mais sobre outro tópico naquela sala do que você. E pergunte a eles sobre isso. Você ficará surpreso com o que aprenderá com alguém quando estiver no elemento. Por outro lado, quando alguém lhe pedir informações, esteja disposto a compartilhar e passar seu conhecimento adiante. Na vida, nos negócios e em qualquer outra coisa, cerque-se de pessoas mais inteligentes do que você. A única pergunta estúpida é aquela que não é feita. Aprenda algo novo todos os dias. Aproveite o momento. Isso tem duas partes: realmente ouvir alguém e aproveitar o momento. Vamos começar apreciando o momento. Há uma mentalidade que vi em alguns dos meus colegas de trabalho mais jovens e na sociedade em geral, a mentalidade de ou você só vive uma vez. E com essa mentalidade, eles passam o tempo colecionando experiências. O problema com essa mentalidade é que eles passam tanto tempo planejando e documentando as experiências como uma coleção que não passam o tempo apenas aproveitando a experiência. Eu viajei de vez em quando e tive mais prazer sentado em um café e observando os moradores locais, ou tendo uma conversa maravilhosa com alguém que acabei de conhecer. Eu vivi aquele momento. Posso não ter escalado a Torre Eiffel, feito um passeio de gôndola nos canais ou qualquer outro evento da lista de desejos. Mas tive uma ótima refeição com pessoas com quem me importava. Tive uma longa discussão com um fazendeiro em um café pitoresco no interior da Itália. Esses momentos se tornaram parte de mim. E parte do motivo pelo qual digo que tive uma vida bem vivida. A segunda parte disso é ouvir, ou melhor, escutar. Essa tem sido uma luta ao longo da vida. Quando eu era mais jovem, eu passava meu tempo em uma conversa tentando descobrir onde eu poderia trabalhar meu conhecimento na conversa para impressionar aqueles com quem eu estava falando. Eu fazia isso o tempo todo enquanto eles me davam maravilhosas pepitas de conhecimento de suas experiências de vida. Eu queria tanto até hoje ter prestado mais atenção. Eu ainda sofro dessa falha, mas de outra fonte. Minha mente pode às vezes correr a 1000 por hora. Então, quando estou sedento por conhecimento, posso entrar em um modo de pensar em perguntas de acompanhamento em vez de realmente ouvir o que a pessoa está dizendo. Eu tenho que me parar ativamente. Tudo isso deve mudar você para o positivo. Estamos sempre crescendo. Aprender novos conhecimentos ou adicionar uma experiência mudará você. Provavelmente, muito ligeiramente. Eles devem apenas torná-lo uma pessoa mais interessante, compassiva e sábia. Nunca pare de se tornar uma pessoa maravilhosa. Além disso, faça parte desse ciclo para os outros. Outra parte importante disso é o tempo para autorreflexão. Certifique-se de passar algum tempo sozinho. Apenas pensando sobre o que você aprendeu com os outros e suas experiências. Deixe esse processo passar pelo seu filtro de humildade. Você descobrirá que apenas passar alguns minutos assim por dia constrói clareza.
Eu uso minha observação do nascer e do pôr do sol para isso. Você pode fazer um diário, se quiser. Eu geralmente apenas tenho um diálogo interno. Acho que isso completa as bases da minha vida. Eu realmente sou apenas uma pessoa simples com princípios simples. Mas se você tiver perguntas, sempre posso ver se tenho algo que vale a pena responder. Amo todos vocês. Sinto muito ter que contar tudo a vocês. Meu pai faleceu na semana passada. Tenho lido suas postagens e respostas como posso nos últimos dias. Eu ouço tão claramente em suas postagens e respostas. Um dos pedidos dele foi para que você entregasse sua carta dele. Minha família Reddit. Bem, se você está lendo esta carta, sabe que meu tempo aqui chegou ao fim. Como todos vocês sugeriram, escrevi cartas para todos os meus familiares e também criei vídeos para eles. Enquanto respondia às suas postagens, comecei a me referir a todos vocês como minha família Reddit. Isso me fez pensar que eu precisava escrever uma carta final. Essa carta é para todos vocês. Quero agradecer a todos pelo apoio e sugestões. Este curto período foi muito importante para mim e claramente será importante para minha família muito depois que eu partir. Vocês me ajudaram a alcançar meu presente final para mim e para minha família. Aquela última semana de Natal como uma família. Sem ter um lugar para desabafar e obter apoio, eu teria que recorrer à minha família. E fazer isso significaria abandonar meu objetivo. Minha família pode não ver isso como um presente agora, mas verá no futuro. Não consigo dizer o quanto eu gostei de fazer esses pequenos vídeos. Minha família terá outro pedacinho de mim, e isso é graças a todos vocês. Eu não teria feito nenhum desses pequenos vídeos bobos sem suas sugestões e encorajamento. Honestamente, eu nem teria pensado nisso. Tenho um pedido para todos vocês. Minha família passará por muitas emoções. Sei que parte de expor minha história é para que todos vocês queiram uma conclusão. Por favor, permitam que minha família sofra e mantenham o pedido de atualizações em um mínimo aceitável. Pedi a eles que entregassem esta carta e, se acharem que podem, que dessem uma atualização final sobre o Jane. Essa atualização final cabe a eles. Eu pedi a eles. Só peço a todos que sejam pacientes. Por fim, desejo a todos o melhor. Todo o amor que eu puder dar do além. Lembre-se de que nenhum de nós tem a promessa de amanhã. Conheça a si mesmo e seja bom com aqueles ao seu redor. Espero que nenhum de vocês sofra a estrada que eu tenho que trilhar, mas se você sofrer, eu farei de qualquer maneira que eu puder caminhar com você. Lembre-se de que todos vocês valem muito. Nunca deixe ninguém lhe dizer algo diferente. Enviarei tantos abraços virtuais quanto puder de onde quer que eu acabe. Dizer obrigado às vezes parece tão inadequado, mas são as palavras que tenho agora. Obrigado. Espero que nos encontremos no além, mas não tão cedo. Lembrando do papai e atualização. Quero começar agradecendo a todos vocês pelo que fizeram pelo meu pai. Li tudo no perfil dele várias vezes. Estou feliz que esse pedaço dele continue. Vou deixar isso no ar enquanto o Reddit permitir. Só para deixar claro, eu sou a filha. Alguns de vocês presumiram que meu irmão postou sua carta no último post, mas eu também. Estou feliz que papai deixou a carta para vocês. Ele conseguiu dizer o que queria dizer. Só quero falar sobre o papai hoje. Sinto muita falta dele. Lamento todas as vezes que decidi fazer outra coisa e não ir passar um tempo com ele. Estou com raiva porque ele não lutou contra a doença. Mas também o amo por sua dignidade e como ele passa seus últimos dias. Lendo suas postagens, vi sua determinação. E seu amor por nós e o foco em seus desejos. Sei que isso é apenas a vida e parte do processo de luto. Mas ainda ocupa meus pensamentos. Tenho orgulho de ser sua filha. Sou quem sou em grande parte por causa dele. Tenho uma família, carreira e vida saudáveis por causa dele. E em suas últimas semanas, ele me ensinou tanto sobre a vida e a família que eu achava que já sabia. Todos nós estamos lutando, mas também nos estimamos muito mais. E era isso que ele queria. Então, feliz Dia dos Pais, pai. Feliz Dia dos Pais a todos os pais por aí. Ok, vamos às atualizações. Papai não sofreu como outros com seu diagnóstico. Ele faleceu silenciosamente durante o sono. Papai tinha combinado previamente que, não importando quais fossem seus momentos finais, ele queria uma autópsia. Ele não queria que sua doença ou morte fossem usadas por Patrícia para contestar nenhum de seus arranjos. Ele tinha feito arranjos e pagou por isso com seu patrimônio. Era típico dele planejar tudo. Acontece que ele morreu de um ataque cardíaco.
Então, eu me consolo com toda a dor com a qual ele teve que lidar, houve alguma misericórdia no final. Por sua vontade, ele foi cremado. Algumas de suas cinzas foram colocadas com uma lápide em um antigo cemitério na fazenda. O resto de suas cinzas foi espalhado durante o plantio nesta primavera. Ele conseguiu seu desejo de fazer parte da terra que tanto amava. Fizemos o memorial na fazenda, então Patrícia não estava em lugar nenhum. A funerária havia providenciado segurança. Então, se Patrícia tentasse entrar, ninguém da família sabia. Uma ideia que papai continuou tentando nos vender era que todos nós nos mudássemos para a fazenda. Ele já havia planejado os locais para nossas casas. Sua esperança era que todos nós viéssemos morar na terra quando ele se aposentasse. Ele vinha falando sobre isso há pelo menos 10 anos e todos nós apenas o agradávamos, mas não levávamos a sério. Olhando para trás, não achávamos que Patrícia viveria na fazenda permanentemente. E agora, sabendo o que sabemos, estou com muita raiva de mim mesmo por permitir que aquela mulher tenha tanta influência. Bem, a partir deste ano, construiremos novas casas na fazenda. Até agora, meu marido, eu, meu irmão e sua esposa nos mudaremos para a fazenda. Escolhemos um local muito bonito. Mamãe e Steve, a nosso pedido, vão se mudar para a casa do papai. Parece certo. Todos nós queremos ficar mais próximos uns dos outros. Quanto a Patrícia, eu achava que sabia o que era uma péssima pessoa, mas ver o mundo dela desmoronar ao seu redor me mostrou a verdadeira definição. Ela parecia ter envelhecido 20 anos em meses. Sua personalidade mudou completamente. Ela contestou o testamento e a sessão de confiança, mas isso foi resolvido rapidamente. Ela não teve sucesso. Ela conseguiu os bens compartilhados, mas o pai já havia doado os itens que queria. O maior problema era a casa na cidade. Era do pai antes do casamento e ela não tinha direito a ela. Ela nos implorou se poderia herdá-la. O pai não se importava com aquela casa. Era uma ferramenta para ele. E não tenho vergonha de admitir que em um dos momentos mais ruins da minha vida, eu disse a ela que se ela mudasse seu sobrenome de volta para o nome de solteira, eu daria a casa a ela. O valor daquela casa é muito menor do que o daquela mulher não ter o sobrenome do meu pai. Ela aceitou a oferta. Não consigo vê-la ficando, espero que ela venda a casa e vá embora. Veremos. O amante já se foi há muito tempo. Depois que avaliamos a empresa para a troca do empréstimo, o fundo acabou ficando com 80% da empresa. Organizamos uma festa em que confiamos, para fazer a ele uma oferta generosa pelos seus 20% atuais. Ele pegou e correu. Não ouvimos uma palavra dele há meses. Se ele tivesse se concentrado em fortalecer sua empresa em vez de ir atrás de Patrícia, ele estaria bem. Não acho que ele tenha aprendido essa lição de vida, e realmente não me importo. Nosso parceiro e nós escolhemos um novo CEO e a empresa está a caminho da reconstrução. Carol recebeu 1% no fundo. Nós cuidaremos dela como o papai gostaria. E ela tem sido uma figura constante em nossa família e continuará a ser considerada parte dela pelo que ela fez por nosso pai. Mais uma vez, todos nós queremos agradecer por todo o apoio que vocês ofereceram a ele. Pensamos em todos vocês frequentemente pelo que fizeram por ele. Atualização para a família do Reddit do papai. Para a família Reddit do meu pai. Chegamos em 2024. Este será o primeiro ano da minha vida sem meu pai. E isso pesa muito para mim. Eu queria passar aqui e dar a todos vocês uma atualização sobre a família do meu pai. Vocês todos já sabem que comemoramos nossa semana de celebração dos feriados que meu pai tanto prezava. Embora agridoce, a semana foi muito boa. Papai conseguiu nos unir como uma família, e isso incluiu Carol. Seu tempo romântico, por falta de uma palavra melhor, com meu pai quando ele mais precisava, significa muito para nós. Ele nos deixou cartas para este ano e um presente final para cada um de nós. Elas foram atenciosas e nos levaram às lágrimas. Um último ato que ele confiou a Carol. Embora eu espere que haja cartas para os netos em todos os seus principais eventos. A primeira aconteceu na formatura do ensino médio na primavera passada. A construção da casa está progredindo. Este ano, comecei a perceber o que meu pai amava nesta fazenda. Os ciclos das estações. O ciclo da vida que está presente aqui. Entendo um pouco mais sobre suas decisões no ano passado. Embora eu ainda não concorde, entendo melhor. Também comecei a assistir ao nascer e ao pôr do sol nos pontos do meu pai. Não tão religiosamente quanto ele fez no final, mas apenas mais uma âncora entre ele e eu. A vida de Patrícia não foi bem. No outono, ela sofreu um derrame. Foi descoberto cedo o suficiente e ela sobreviveu. Ela ainda está em um centro de cuidados fazendo reabilitação. Ela recuperou a fala rudimentar, mas ainda é difícil para ela. Ela ainda está trabalhando para andar novamente. Ela tem um longo caminho pela frente. Seus problemas de saúde lhe renderam um pouco de simpatia de seus círculos sociais. Até mesmo a mãe e Steve, assim como os netos do pai, deixaram de lado sua mágoa e dor e cuidaram dela.
Eu não sou tão caridoso agora e talvez nunca seja. Não tenho muitas informações sobre o amante. Ele desapareceu dos meus círculos de negócios. O único pedaço que tenho é que a empresa recebeu uma carta de consulta de um escritório de advocacia de falências. Até agora não vimos nenhum registro oficial. Quanto à empresa, sem sua liderança e âncora financeira, a empresa está no azul e conseguimos administrar a dívida e demos a cada funcionário um bom bônus. Quero agradecer a todos vocês novamente pelo que fizeram pelo meu pai. Peço desculpas por não responder a nenhuma DM ou responder a nenhum comentário. Já foi difícil o suficiente apenas dar essas atualizações. E espero que esta atualização seja a minha última. Todos vocês têm minha gratidão.